Missão. Tá. Missionária, aqui em Tabatã nós temos aí a Igreja Assembleia de Deus Missão, né? Sim. Que tem trabalhado com relação a missões, principalmente na África. Em 2004, né, o relato de 2004, que a Igreja Assembleia de Deus Missão aqui de Tabatã, ela tinha aí 6 missionários que ela ajudava na África. Na verdade, queridos, você que está do outro lado, talvez você pode até assustar, né, com o que eu irei falar agora. Isso, o pouco que eu conheço de missões na África, né? Olha só, se eu tiver errado, a missionária pode me corrigir, pode ser no ar mesmo, viu? Ó, irmão, tá errado isso aí. Olha só, na África existe uma grande miséria, né? A maioria da população não tem uma renda sustentável, uma renda que dê para se sustentar. Eles vivem de doações de alimento, tanto do Brasil, outros países, roupa, agasalhos, né? E em 2004 a Igreja Assembleia de Deus Missão, daqui de Tabatã, ela assumiu 6 missionários na África, 6 missionários brasileiros. O salário desses missionários, só para os irmãos estar do outro lado entender, era de R$100 cada missionário. Ou seja, estava 5 vezes abaixo da nossa realidade brasileira. E hoje, como está essa diferença na África? Aumentou esse valor ou como está a questão, não só pela Igreja Assembleia de Deus Missão, como também as demais igrejas? Os missionários hoje, eles têm tido esse suporte com relação às igrejas que os envia para lá? Olha, quando nós falamos nesse sentido, tem duas hipóteses. Existe aquela igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando já igreja geral, né? Não falando específica uma igreja. Existe aquela igreja que dá o suporte ao seu missionário, valoriza, no sentido tanto físico como financeiro, e dá um bom sustento. Mas já existe outras igrejas que manda os missionários e não liga por eles. Assim. Mas as igrejas brasileiras, ela tem se preocupado com os missionários que eles têm enviado para a África. Não só em Moçambique, mas todo em geral. A igreja de Tabatã é uma igreja que eu parabenizo, eu dou parabéns à igreja de Tabatã, porque eu sempre costumo dizer que não existe igreja pobre e nem tampouco pequena, que não pode fazer missão. E a igreja de Tabatã, a Assembleia de Deus, está aí para todo mundo ver que elas estão fazendo missão. Trabalha missões, porque missões está até no próprio nome da igreja, já diz, da Igreja Assembleia de Deus Missão. Né? Então, já até no nome da igreja já tem missão no nome. Né? No nome. E a igreja daqui tem feito uma grande obra, tem compartilhado, tem feito grandes parcerias. Elas têm parcerias em África e tem ajudado as crianças. Eu sou prova disso, porque fizemos uma parceria com eles e eles têm realmente cumprido com aquilo que eles prometeu. Eu dou parabéns para a igreja. Seria bom que todas as igrejas fizessem isso, porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, se você for olhar de Gênesis Apocalipse, é uma ordem que Deus nos deu. Se a gente for examinar as escrituras sagradas, nós nos deparamos que Deus começou fazer missão lá no livro de Gênesis, quando disse que da semente da mulher nasceu com que esmagar. Então, levantou-se reis e outros reis, juízes, sacerdote, para só fazer uma coisa só. Missão. Que coisa é essa? Missão. Não tinha a palavra missão, mas tinha a palavra restauração. E restaurar o quê? É trazer o povo para conhecer Deus. Para conhecer Deus. E Jesus cumpriu essa palavra, cumpriu esse mandato, já que os homens não conseguiram. Deus cumpriu esse mandato vindo à terra, morrendo por todos nós e todas as nações, tribos e línguas. Então,
é impossível nos deparar e Verdade. fingir que não está vendo. Ô, missionária, outra questão também, com relação a... Meu Deus, tinha uma pergunta aqui para fazer, eu até acabei passando do ponto dessa pergunta. Ah, sim. Eu conheci, nesse período que eu fiquei na missão, né, na Igreja Assembleia de Deus Missão, eu conheci o pastor Josué Fernandes, né, ele que foi um dos enviados, né, pela Igreja Assembleia de Deus à África, a fazer missões ali, e ele contando um relato que lá a água ela não tem assim um tratamento adequado, que é arriscado até os próprios missionários eles serem contraídos por malária, por doenças, né, devido não ter um tratamento de esgoto naquela região, principalmente uma parte de Moçambique. A gente tem aqui muitas histórias, né, dessa região de Moçambique, e aí por coincidência Deus envia a senhora, que é da área de Moçambique, para falar conosco aqui nessa noite. A senhora teve alguma complicação com relação à sua habitação em Moçambique? Os costumes brasileiros é totalmente diferente de lá. Teve alguma dificuldade para chegar com essa palavra, a senhora levar essa mensagem lá dentro? Olha, como a África é muito grande, Moçambique, quando nós falamos de Moçambique, ele é mais ou menos na extensão da Bahia. Só que a Bahia é maior. Com certeza. E Moçambique é um país pobre. Porém, existem algumas províncias, como Chimoio, como Beira e várias aldeias, porque Moçambique é constituído de tribos de aldeias. Né? E existem algumas cidades que realmente a água não é potável, é ruim, porque lá tem uma coisa crítica que não tem saneamento básico em quase todo lançado pela rua fora, né? Lançado na rua você fora. vê coisas mesmo sujas, tanto que o índice de cólera é muito alto nesses países. Agora, eu moro em uma aldeia. Na aldeia onde eu moro... Qual aldeia que a senhora está morando? Micica. Vila de Micica. Na aldeia onde eu moro, a nossa água, ela sai da montanha. Abrimos buraco. Já é privilegiado lá em cima. Então, bomba. Tem uma certa bomba. Agora, a água, às vezes, quando tem muita enchente, ela fica um pouco ruim. Ácido, né? Fica um pouco ruim. Dá um tipo de ácido, na verdade. Fica um pouco assim, não fica muito boa. Mas ainda é melhor. O índice é melhor do que nas cidades, porque nas cidades é muito ruim a água. Agora, em sentido de adaptação, é muito difícil. Porque, às vezes, a gente fala assim, Brasil, né? Eu falo assim, quando a gente falamos a palavra renunciar, quando Jesus disse, olha, aquele que quer seguir a mim, renuncia a si mesmo e siga-me. É verdade. Renunciar não é tão fácil. E eu senti isso na pele. Quando eu cheguei em África, que fui morar em uma vila que não tem nada, só mato. Hoje, graças a Deus, já tem algumas coisinhas, já tem um mercado. E para mim poder adaptar, não poder sair, assim à noite você só vê grilo e coruja, o choque é muito forte. Principalmente quando você sente saudade da sua família e você não tem como falar. Na época que eu fui, para poder mandar e-mail, ligar, essas coisas, eu tinha que vir para a cidade para poder fazer isso. E a cidade era 1h30, 1 hora da onde eu morava para a cidade. Daqui a Teixeira, mais ou menos. Para poder fazer esse tipo de coisa. Então não foi fácil. Isso montado em um Jeep, né? Que lá o meio de transporte é o Jeep ou o caminhão aberto. Lá tem uma coisa chamada, a gente chamamos de minibus. Eu não sei como vocês chamam aqui, é um carro fechado, eu não sei bem. Esses carros abertos mesmo, porém eles só tem um lonado atrás e vai esse povo tem pendurado. 2 tipos de carro lá, tem o caminhão, que você está falando que é feito... Aqui é chamado ele de pau de arara. Pau de arara. Porém lá não tem plástico, não. É tudo aberto. E tem a minibus.
A minibus é um carro fechado, que cabe 20 pessoas ali. Tudo ali junto, parecendo arroz quando está bem grudadinho. Sei. Então, Unidos venceremos. Unidos venceremos. Então, temos que ir nesse carro aí e seguir. Então, no início, foi muito difícil. Eu todo dia tinha que falar assim, o que eu estou fazendo aqui? E quando eu, com 15 dias que eu estava na África, em Moçambique, eu tive malária. Para mim ainda foi pior, porque eu não esperava ter malária com 15 dias em Moçambique. E a minha imunidade estava muito baixa, porque eu estava saindo do Brasil e tinha várias coisas que me cercavam, ficar longe de família, então isso tudo te abaixa a imunidade e te dá choque. E eu cheguei lá com 15 dias, tive malária. Mas graças a Deus que Deus nos deu vitória. Amém. E venci. E hoje já estou com 6 anos, 13 malária.